o Augusto Melo é alvo de um pedido de impeachment, assinado por 86 conselheiros. Se o pessoal quiser saber quais são os conselheiros, também está lá na Trivela, com exclusividade. Tá nessa lista figurões, André Sanches, Mário Gobi, Rubão, que era aliado, agora não é mais. Esse pedido de impeachment, o processo dele começa no Conselho de Ética, o Conselho Deliberativo recebe, passa para o Conselho de Ética, o Conselho de Ética dá o parecer e devolve para o Conselho Deliberativo. A partir daí, quando ela chega no Conselho Deliberativo, se torna um processo de impeachment. Por enquanto é um pedido de impeachment. Se torna um processo de impeachment quando chega no Conselho Deliberativo para votar. O parecer do Conselho de Ética, como eu disse, solicita a suspensão do processo até que haja algo mais claro na investigação do caso Vaidimete. Só que isso pode ser votado e deve ser votado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. Isso sendo votado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, a maioria mínima dos conselheiros hoje o Corinthians tem 200 conselheiros eleitos, mais 100 e alguma coisa efetivos, ou seja, mais de 300 conselheiros, a maioria mínima dos votos válidos, então não conta abstenções, não conta faltas, a maioria mínima, votando a favor do impeachment, ele segue para uma assembleia de sócios. Só que o conselho aprovando o impeachment, o Augusto já é sumariamente afastado de forma preventiva. E quem assume temporariamente é o vice, que é o Osmar Stabile. E o Osmar Stabile tem 30 dias para convocar essa Assembleia de Sócios. E aí a Assembleia de Sócios é definitiva para confirmar ou não o pedido de impeachment. Hoje, o cenário do Conselho dá para se ter uma ideia, porque são 300 e tantos conselheiros, são grupos políticos, e a gente apurando, conversando, dá para se ter uma ideia que a tendência é que no Conselho o impeachment passe. A grande incógnita é quando ele vai ser votado, porque existe um movimento interno para não atrapalhar o futebol do Corinthians. Então talvez segurem essa questão do impeachment, esperem o Corinthians ter uma sequência boa de resultados, ou o Corinthians se livrar de vez do rebaixamento, ou até mesmo a temporada acabar, né, tipo, no comecinho de dezembro, para isso aí ser votado. Fato é que vai ser votado. Fábio, e quem seria o nome, caso o impeachment ocorra, caso se convoque novas eleições, qual seria o nome da oposição hoje para a presidência do Corinthians? Cara, é muito difícil porque a oposição se reorganizou de uma outra forma, criou-se o movimento Reconstrução SCCP, que junta antigos desafetos, por exemplo, André Sanches, Mário Gobi e Antônio Roque Cittadini, por exemplo. Roque Cittadini, que foi um grande opositor à renovação e transparência, hoje está com a renovação e transparência. Rubão, que era braço direito do Augusto Melo, hoje faz parte desse movimento Reconstrução SCCP. Eles não falam em nome, eles não falam em nome para assumir o Corinthians hoje. Nomes que circulam entre os bastidores. Osmar Stabile, o próprio vice-presidente atual, tentar, porque tem uma questão. A Assembleia de Sócios aprovando o impeachment, que aí destituiria oficialmente o Augusto Melo, a eleição para definir o novo presidente, ela é indireta. Ela é entre os conselheiros apenas. Ela não é entre os sócios. Ela é indireta, ela é entre os conselheiros. Foi assim, por exemplo, que o André Sanches se tornou presidente do Corinthians quando o Dualib foi impeachado em 2007. Quando teve todo o caso do escândalo MSI, o André Sanches era conselheiro e foi eleito dentro do próprio conselho. Depois ele foi, quando houve uma eleição direta, ele se candidatou e foi eleito diretamente. Depois volta em 2018. Então, o cenário traz hoje alguns nomes. Osmar Stabile, que é o atual vice-presidente, se lançar como candidato internamente no conselho. O próprio presidente do conselho, que é hoje é o cara que comanda todo o rito, que é o Romeu Tomás Júnior, que é aliado do Augusto Melo, mas já tem soltado um pouco a mão. E ele, que faz parte do grupo chamado Conselho dos Vitalícios, União dos Vitalícios, ele queria ter o seu nome lançado com a presidente, ele não teve apoio no próprio grupo, e o grupo decidiu apoiar o Augusto Melo, ele foi junto com o grupo. Mas existe um desejo muito grande, de anos, do Romeu Tomás Júnior, de assumir a presidência do Corinthians. Então o nome circula nos bastidores como possível
nome sendo lançado em caso de eleição indireta. Inclusive, é muita gente do Corinthians que fala que a única forma do Romeu Tuma ser presidente do Corinthians é ser eleito indiretamente, porque ele tem muita moral entre os conselheiros, mas não muita entre os sócios. E o nome do Paulo Garcia surge como uma espécie de terceira via. Ele não assinou, não esteve entre as assinaturas, 86 assinaturas, só que ele é um nome que muita gente no conselho que não é tão favorável à renovação e transparência, mas que também está desgastada com o Augusto Melo, entende ser um nome importante. Lembrando que o Paulo Garcia é da família Garcia, a família da Calunga, foi patrocinadora do Corinthians por muito tempo, cujo irmão é o Fernando Garcia, que é um empresário de futebol. Empresário que tem muita movimentação e muita entrada, empresário do Claudinho, empresário, se não me engano, do Malco, empresário de muitos jogadores, e muitos deles até que passaram pelo Corinthians recentemente. Tem dívida com o Corinthians, tá? O Fernando Garcia tem dívida com o Corinthians, e o Paulo Garcia é o nome que surge aí como dos bastidores, o nome que muita gente levanta como possível aí, caso o Augusto Melo realmente seja destituído do cargo.